Bom, sejam bem-vindos à nossa aula extra. Nessa aula vamos aprender a como trabalhar e, aliás, como modelar problemas onde temos estoques fixos, ou seja, é um estoque que não se renova naquele período de tempo, ou seja, geralmente leva-se quase um ano para termos esse estoque novamente. Um exemplo disso seria cana-de-açúcar. As usinas têm os talhões de cana, uma vez cortado aquele talhão, somente no próximo ano que a usina poderá utilizar aquela matéria-prima, tá ok? Então, primeiramente, vamos vindo aqui no GANS. O primeiro passo a se fazer é escrever esse parâmetro. Vamos chamar de table. Vamos chamar de previsão, ou seja, prev0. M, no caso aqui, esse M aqui, veio da minha tela, que é de matéria-prima. No caso aqui, nesse exemplo didático, nós temos cana própria e cana fornecida. E esse asterisco aqui é quando vamos colocar alguma variável textual aqui e não pertence a nenhum índice, tá ok? Então, uma variável textual livre. Então, o primeiro passo é escrever esse parâmetro. Vamos chamar de table, como externamente. Qualquer nome, vamos chamar de previsão, é como se fosse uma previsão. 0M de matéria-prima, cana própria e cana fornecida. Lembrando que o asterisco é para escrever uma variável textual e não pertence a nenhum índice, tá ok? Bom, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é escrever as variáveis ou as variáveis de decisão que representam exatamente essa restrição. Vamos chamar de DISP MT, que é a disponibilidade de cana para ser processado nos próximos períodos. Isso aqui é que corresponde à etapa. Corresponde à etapa 2, chama de E2. E na etapa 3, aqui no meu caso, vou chamar de M1, que é a variável de decisão de cana cortada por fonte de suprimento, ou seja, por matéria-prima. Essa primeira variável aqui nos mostrará quanto sobra de saldo em cada semana. No caso, eu estou trabalhando com semana, tá ok? E a segunda variável aqui vai nos mostrar quanto está sendo cortado por fonte de matéria-prima em cada semana. Então, essas duas variáveis de decisão serão relacionadas àquele parâmetro de estoque fixo, ok? Agora vamos escrever essas equações. Esse bem separadinho está aqui, ó. Vamos trabalhar com exatamente essas duas equações, ok? Vamos chamar de disponibilidade de cana MT uma equação. Vamos pegar aquela variável chamada DISP MT, que vai nos mostrar a disponibilidade, que é igual a previsão prev0, que é aquela tabela, que é essa table aqui, ó. Só um segundo, que veio daqui, prev0. Voltando ao probleminha, então nós temos aqui prev0 M, ponto e vírgula. Lembrando que antes era asterisco, vamos poder escrever aspas, P safra. Aqui nós vamos trabalhar com lógica condicional. Se tal coisa ocorrer, fazer tal coisa. No caso aqui, dólar Ctrl T. O Ctrl T é uma variável apenas de sinal, ou seja, vai nos mostrar que na semana 1 a usina dispõe de cana para ser cortada. Por isso que é uma variável de controle, Ctrl T veio daqui, ok? Voltando aqui para o exercício, nós temos aqui previsão M, P safra, ou seja, onde está o asterisco, vamos colocar um indexador de índice, lembrando que o P safra não pertence a nenhum índice. O dólar, sempre que aparecer o dólar, vamos trabalhar com lógicas condicionais. Ctrl T, vai buscar lá naquela variável de controle. Depois, DISP MT-1, ou seja, uma variável multiperíodo. E a semana seguinte vai depender da semana anterior, ou seja, tá certo? Dólar novamente, Ctrl T,
X0 significa, caso não tenha nada na equação na semana 2, vamos atribuir 0. Menos M1, lembrando que M1 é a quantidade cortada na semana T, vírgula M T menos 1, que também será uma variável multiperíodo. Qual que é a lógica? Supondo que a empresa tenha 1.000 toneladas na semana 1, na semana 0, ou seja, na semana 0, supondo que foram cortadas, sei lá, 20.000 toneladas. Logo na semana 2, por exemplo, terá de saldo 80.000 toneladas. Então essa é a lógica aqui, feita aqui. Uma segunda restrição é com relação para que nós possamos saber quanto que foi cortado semanalmente. Então, vamos chamar de dísplice de cana 2, uma outra equação. M1 é a quantidade de cana cortada, tem que ser menor ou igual à disponibilidade de cana naquela semana, tá ok? Uma lógica bem definida. Desculpa. Agora podemos rodar para analisar o display. Rodando aqui, uma solução ótima foi encontrada. Vindo aqui em display, vamos aqui em display. Nós temos aqui na primeira análise, com relação à disponibilidade de cana, a empresa dispunha de 150.000 toneladas de cana própria e 100.000 toneladas de cana fornecida. Ok? Vocês podem ver, como disse anteriormente, aqui a empresa poderá acompanhar o seu saldo, ou seja, restante em cada semana. E a variável M1 nos mostra quanto que foi cortado. Vocês podem ver aqui a variável M1, quanto que foi cortado semanalmente por fonte de matéria-prima. Qual que é a lógica? Bom, se a empresa dispunha de 150.000 toneladas na semana 1 e foram cortadas 47.400 toneladas na semana 1, logicamente vão restar 102.600 toneladas para a semana 2, ok? Essa é a lógica de se trabalhar com variáveis condicionais e quando trabalhamos com estoques fixos. O uso daquela matéria-prima só ocorrerá um largo período de tempo. Bom, pessoal, dessa forma nós encerramos a nossa aula extra sobre estoques fixos.